Estamos de volta a mais um bloco do Momento Empresarial, hoje aqui com a presença do Ademar Lino Caetano, o Ademar da Fana, que vem aqui trazer a sua história de vida, trazer o seu ponto de vista do sucesso que ele traz até hoje, né, numa loja que todos conhecemos aqui, né, a Fana Informática. E também informar, temos aí nossos sites parceiros, o www.tvjornet.com.br e o www.ronews.com.br, que levam, né, o nosso programa Momento Empresarial, além das fronteiras de Roland de Moura, né, pelo mundo todo através da internet. Bom, Ademar, para mim é uma grande satisfação estar te recebendo aqui no nosso programa. E também é o mesmo, Edmilson. Estar aqui com você, já te conheço há vários tempos, né? E agora a gente está fazendo essa pequena entrevista. Então, o Momento Empresarial, né, a gente já se conhece há um bom tempo, e você é um empresário pioneiro de Rondônia, 38 anos de Rondônia, é um bom tempo. E nós sempre buscamos isso, buscamos essa origem dos nossos entrevistados, para que o nosso telespectador, né, conheça quem está aqui sendo entrevistado. E as pessoas muitas vezes têm a curiosidade disso, que às vezes conhecem o comércio, conhecem a marca do comércio, mas não conhecem quem é o proprietário e principalmente o caminho que ele teve para chegar, né, no sucesso que tem. E a sua origem, a sua história de vida, como é que é, Ademar? Olha, Edmilson, eu nasci em Cascavel, Paraná, tá? Eu vim para Rondônia trazido pelos meus pais, não foi vontade própria, até porque a minha idade ainda naquela época não tinha a vontade própria. Vim para cá aos 12 anos de idade. Eu com esse jeitinho aqui, mas eu já sou velho. Só cara de novo. Não tá tão novo mais, porque ó, os cabelos tá branqueando, né? Então, mas eu vim para cá e nós chegamos aqui em 76, se eu não me engano foi setembro de 76. Chegamos para Cacoal, né? Moramos ali na linha 6, que hoje já se tornou Cacoal, porque Cacoal, as linhas das 6 até as 7 já se emendou. Inclusive de Cuiabá para cá era estrada de chão ainda, em 76. Ah, sim, Cuiabá para cá nós gastamos... Nós viemos para cá numa caminhoneta dessas F-75, inclusive eu tenho uma, né? Nós gastamos 27 dias do Paraná até aqui. De Cuiabá para cá foi aproximadamente 24 dias, era terra. Nossa, o negócio não foi fácil. Era uma aventura mesmo. Nossa, imagina a aventura, não foi fácil. Em setembro já começava alguma chuva, inclusive. Né? Naquela época não tinha igual agora, né? Era mais chuva, digamos que tinha 3 meses de seca praticamente, o resto era chuva direto, né? Eu lembro que meu pai plantava feijão, praticamente não colhia, porque tinha um tal de mela, nem sei o que é isso, acho que de tanta chuva ele não produzia. Então aquela época era complicada. E esse trajeto aí, a história conta, né? A história, muitas pessoas morreram porque pegava malária, atolava caminhão, atolava carro, não conseguia sair. Vocês levaram 24 dias, hoje a gente faz num dia de carro, de automóvel, aí, um dia daqui a Cuiabá. E acha que está muito ainda, né? Está muito, né? Quer ir de avião. E vocês levaram 24 dias. Vocês viram muito disso nas estradas? Não, vimos muitos carros atolados, caminhão tombado, porque naquela época vinha muito pau de arara, né? O famoso pau de arara. Aí você via assim, morto, gente passando fome, né? Porque tinha trecho ali de 300 quilômetros, praticamente, você não encontrava uma cidade. Aí quebrava carro por ali, você ficava ali o tempo todo esperando a ajuda de alguém, né? E na beira da estrada, você sabe, não é muito fácil as pessoas parar para te ajudar, mas nós vimos muitas, inclusive nós trouxemos criação, né? Na época trouxemos galinha, cavalo, cachorro, meu pai tinha um caminhão também, e muitas das criação morreu por falta de comida, de alimentação. E o destino era Cacoal? O destino era Cacoal, até porque eu já tinha uma irmã que morava aqui, ela chegou aqui em 74, e ela que convenceu o meu pai a vir para Rondônia para ganhar a terra, que antes aqui dava terra para todo mundo, né? Então foi através da minha irmã que nós viemos para cá. E como é que foi esse momento, né? Uma criança, 12 anos, né? Trazida pelo pai, chegar em Cacoal, como é que era a estrutura? Quais eram as grandes dificuldades da época? Olha, Edmilson, como nós sempre moramos
na roça, né, como se fala, lá no sítio, nós não tivemos muita dificuldade, porque até os 6, 7 anos, a gente estudava, morava no sítio. E depois, como na minha época não tinha esse negócio de criança não pode trabalhar, não. Então, dos 7 até os 12 já era na roça. Meu pai tinha plantio de hortelã, então o bicho pegava. Estudava até as 11 horas, trabalhava até as 11 horas, ia para a escola e depois, naquela época tinha um intermediário, né, que acho que era das 11 às 2, depois na roça de novo. Então, quando nós chegamos aqui, nós não tivemos muita dificuldade não, porque já era acostumado com o interior do Paraná. Mas e como é que era o cenário de Cacoal nessa época? Ah, aí sim. Consegue lembrar disso? Consigo, inclusive, nitidamente, o Bar Esporte, né, que ainda existe um pedaço da construção lá ainda em Cacoal, mas Cacoal praticamente não existia. Cacoal tinha umas 200 moradias, assim, era difícil, era mato, né? Era mato, ali era um sítio, quando a gente chegou aqui, praticamente. É pioneirismo mesmo, teu pai, na época, uma coragem muito grande de sair de Cascavel, inclusive Cascavel mesmo, nessa época já era uma cidade estruturada, já era um sonho de morar numa cidade como Cascavel. Que hoje é uma grande potência, mas na época já era, né? Já era. Foi muita coragem dele e a vontade de ter o famoso sítio, né? Ter a sua própria terra, lá trabalhava para os outros. Então, você sabe, ele veio para cá com unhas e dentes para conseguir o que ele conseguiu. Que ganhou um sítio aqui acho que tinha um projeto aqui, por nome Projeto São Pedro, se eu não me engano, não me lembro bem. Ele ganhou um sítio por ali, inclusive pegou 32 malárias. 32 malárias? 32 malárias. Mas não morreu de malária, não. Foi feio. Ficou 3 meses internado em Curitiba. A gente aqui esperando só o aviso que ele estava morto, mas aí de repente ele apareceu bom. Mas o pioneiro, né, os bandeirantes, eles pagaram esse preço, um preço muito caro, né, principalmente essa questão das malária, né, das doenças tropicais que chamam, né, e você, uma criança assistindo tudo isso. Assistindo tudo isso e sofrendo também, né, porque você de repente vê teu pai, que vê com aquela esperança toda, né, indo de volta para o Paraná, sem saber se volta vivo, porque aquela época não era igual agora que tem telefone, e-mail, Facebook, tem tudo, né? Não tinha. Então você ficava esperando lá quando a notícia através do rádio chegasse, né? Que naquela época tinha esse sistema, né? Olha, manda um aviso lá para o meu fulano e tal. Então a gente ficava o tempo todo esperando que chegaria a notícia dele morto, né? Essa era a realidade. Não foi fácil, não. Até porque Cacoal não tinha nada, né? Praticamente nada. E como é que foi desse momento à frente, né? O Ademar dentro desse cenário, tendo que sobreviver dentro de todas essas situações, esses desafios? Olha, como eu disse, a gente sempre teve o costume de trabalhar, né? Não é igual hoje, igual o meu filho que só estuda, né? Hoje vive praticamente até os 18 anos sem fazer nada, né? Praticamente. Mas na minha época a gente já trabalhava. Então, já com 12 anos, assim que a gente chegou aqui, a gente começou meu pai fazia pão num cilindro, a gente vendia pão, vendia banana, minha mãe fazia sonho, a gente ia aqui perto de Riozinho vender onde os caminhões ficavam atolados, fazia pamonha, a gente ia para lá. Então a nossa vida sempre foi trabalhar, não foi assim, mar de rosas, não. E como é que foi Rolim de Moura? Como é que apareceu o Rolim de Moura dentro desse cenário? O Rolim de Moura, ele praticamente não existia, né? O Rolim de Moura, ele ficou, se eu não me engano, aqui era o nome de projeto, Rolim de Moura, projeto Abaitaral, não me lembro mesmo como era, mas o meu pai, assim que ele ganhou o sítio, ele resolveu mudar para Rolim de Moura. E ele mudou para cá, se eu não me engano, foi 82 ou 84, não me lembro, não me recordo bem. Aí, naquela época, foi difícil. Principalmente ele veio com meus outros 3 irmãos, né, que na época morava ainda com ele, mas não foi fácil não, até porque naquela época não tinha
não tinha asfalto, praticamente era difícil, era picada, né? Então, eles passavam aqui por meio das linhas e vinha com o cacai na costa, não era de carro, não. Fazia a pé, Cacoal, para cá? Geralmente fazia do São Pedro para cá. Até o São Pedro ainda vinha essas picape, jipe. Quando conseguia, São Pedro é o Rio São é o Pedro. Rio né, São que você Pedro tá. que tem ali acho que na 80, aquela linha do Jabuti lá, Sim. Nova Estrela. Entendeu? Então, dali para cá, ele era praticamente 40 quilômetros a pé. Não era fácil, não. E vocês acompanhavam, mesmo criança ou adolescente? Hoje você já era um adolescente, né? Você era um Não, adolescente essa já. época a gente já era adolescente e a gente estudava, né? Então, nós não vinhamos junto com ele, não. Era difícil vir. Tá? Até porque tinha muita malária, essas coisas, né? Então, a gente não vinha. Porque ele ficava mais no sítio e ele resolveu mudar para cá porque era mais perto do sítio até Rolim de Moura. Inclusive, quando ele mudou, eu não vim junto. Eu fiquei em Cacoal. Estudando, no caso. Fiquei estudando e trabalhando, né? No caso, trabalhando o que vocês faziam no sítio ou Não. já estava atrás de alguma coisa Não, aí eu já... diferente? O sítio não deu muito certo para mim, não. Já procurei outra coisa para fazer. Eu comecei lá em Cacoal, trabalhando com o Divino Cardoso, foi prefeito lá em Cacoal, que era um dos pioneiros, né? Praticamente ele que abriu o Cacoal. Então, na época, eu fiquei lá trabalhando numa lojinha que ele tinha como cobrador. Depois, trabalhei uns dias também no escritório de contabilidade, mas eu sempre pedia para o Divino que eu gostaria de trabalhar no banco, mesmo trabalhando com ele. E ele arrumou para mim um serviço no Bradesco. Fiz um teste e fiquei trabalhando no Bradesco. Trabalhei de 80 a 83 no Bradesco. Então era o grande sonho, era trabalhar no banco. Era trabalhar no banco. O grande sonho era trabalhar no banco. Aí você já começou a fazer o exercício do sonho. Correr atrás dos objetivos O objetivo realmente era trabalhar no banco, queria ser bancário, porque naquela época bancário era autoridade, né? Hoje não está mais assim, mas na época era muito, muito bom e o salário, mesmo sendo no Bradesco, era bem melhor do que os outros empregos que tinha na época, né? Que eram pouco. Inclusive, meu pai comenta da época dele que quem casasse com um bancário e com professora, o cara estava aposentado na vida. Estava tranquilo. Então, quer dizer, o salário de professor era um salário, isso lá no sul, né? Era um salário muito bom, então, né, não tinha muito mais, era professores. Então, quem conseguisse casar com uma professora ou casar com um bancário ou uma bancária, realmente estava aposentado na vida, era o grande sonho. Tava tranquilo. E as coisas mudaram muito hoje, né? Mudaram, né? Eu lembro que eu trabalhei no Bradesco praticamente 3 anos. Logo em seguida abri um outro banco lá, por nome Banco do Estado do Acre, o Banacre. E eu fui convidado a fazer um teste e passei para o Banco Estadual. Aí meu sonho se realizou melhor ainda, porque o salário lá era 3 vezes mais do que o Bradesco. Então, eu fiquei mais 5 anos no Banco do Estado, até que ele fechou aqui no estado de Rondônia. Acho que um acordo político, eles tinham que fechar, eu sei o que aconteceu. E até me transferiram para São Paulo, mas eu não consegui ficar em São Paulo. Depois me transferiram para o Acre, eu fiquei uns 3 meses no Acre e pedi para ser desligado do banco. Daí voltou para Cacoal ou para Rolim de Moura? Continuei em Cacoal com o meu velho amigo Divino, me convidou a trabalhar na prefeitura com ele, tá? Até porque, Edmilson, o bancário, quando ele sai desse emprego, ele fica meio perdido, tá? Você fica ali habitolado a mexer com o dinheiro dos outros, entendeu? Vê ali milhões e milhões, que naquela época era milhões, né? Quando você sai, você fica meio perdido, você não sabe o que fazer com o seu dinheiro. É um trabalho muito operacional, é todo dia a mesma coisa, mesmo jeito, né? Não tem muito o que desenvolver. Não né? tem. Só seguir carreira, para gerência, né? O bancário, na realidade, se você fazer uma pesquisa, de 100 que sair de lá com dinheiro, ele não prospera. Porque a carreira dele parece que morre ali quando ele sai. É difícil. Eu lembro que quando o banco fechou, a gente era em 16 funcionários.